Vini Júnior acaba de confirmar conversas diárias e cravou que o contrato de Lucas Paquetá pode ser fechado nos próximos dias. A situação é muito melhor do que imaginávamos, e o movimento de mestre por trás disso vai te deixar incrédulo. Fala, nação! É isso mesmo que você viu. Vini Júnior crava Paquetá e Felipe Luiz assume o comando no Clássico. Se você é Flamengo e quer notícias sem enrolação, está no lugar certo. Já se inscreve agora, porque o que acaba de acontecer é estratégico. Hoje você vai saber toda a verdade sobre a revelação do Vini Júnior sobre o Paquetá, o detalhe inadmissível sobre a queda do planejamento no Carioca e fechamos com um erro vergonhoso que barrou a estreia do goleiro Endio. Cronometrei até 5 minutos para cada notícia, então esmaga o like e vem comigo. A supremacia do Flamengo no mercado global acaba de ganhar um capítulo que vai muito além de meras especulações de jornalistas. O que está acontecendo agora é um movimento coordenado entre as maiores estrelas do futebol mundial. Segundo informações apuradas com precisão cirúrgica pela TNT Sports, logo depois de uma atuação extraordinária na Champions, o craque Vinícius Júnior decidiu abrir o jogo sobre o retorno de Lucas Paquetá ao ninho do urubu. Não se trata apenas de um desejo de torcedor, mas de uma articulação de bastidores que envolve os mesmos empresários que gerenciam a carreira da maior estrela do Real Madrid. O mistério sobre o status real da negociação foi dissipado por quem está dentro do olho do furacão, e o que o Vini revelou é um divisor de águas para a nossa temporada 2026. O pilar de veracidade que sustenta essa bomba vem de confissões diretas e emocionantes do próprio Vini Júnior. Ele não escondeu que atua quase como um agente infiltrado para garantir que o Flamengo continue sendo o melhor da América. Nas palavras literais de Vini, todo dia eu pergunto, meus empresários são os mesmos empresários dele. Sempre mando mensagem pra ele também. Eu torço pela felicidade dele e a felicidade dele é a minha. A felicidade do Flamengo é a nossa. Essa declaração de quem acaba de destruir o Mônaco com um golaço e 3 assistências mostra que o coração dos nossos crias bate no ritmo da Gávea. Mas ele foi além e entregou o cronograma que todo rubro-negro queria ouvir. Nas palavras de Vini, agora vai ser um combo completo. Se Deus quiser, nos próximos dias o Paquetá pode fechar esse contrato e fazer um grande ano para ajudar o Flamengo. O impacto disso no Império é grandioso. Estamos falando de repatriar um jogador que é titular absoluto da seleção brasileira e protagonista na Premier League. Trazer o Paquetá de volta é um movimento estratégico de mestre que coloca o Flamengo em um patamar financeiro e técnico que nenhum outro clube do continente sequer consegue sonhar. Isso blinda o elenco, eleva o nível de competitividade interna e envia um recado implacável para os rivais. O Flamengo não joga para competir, o Flamengo joga para dominar. No vestiário, a chegada de um nome desse peso sob o comando de Felipe Luiz cria uma sinergia monumental, unindo a inteligência tática do treinador com a genialidade técnica de um dos melhores meias do mundo. Na análise técnica e no scout, o encaixe de Paquetá nesse Flamengo de 2026 seria algo incrível. Imagina o meio-campo com a capacidade de marcação, a visão de jogo e o poder de finalização que o Lucas desenvolveu na Europa. Comparando com ídolos monumentais do passado, Paquetá volta com uma maturidade tática muito superior àquela que quando saiu. Ele é o homem que liga a defesa ao ataque com uma fluidez que o futebol brasileiro raramente vê. O fato dele estar fora dos últimos treinos e jogos do West Ham não é coincidência. É o reflexo de um atleta que já está com a cabeça no Rio de Janeiro, aguardando apenas o desfecho burocrático para vestir o manto sagrado e transformar o nosso esquema em uma máquina avassaladora. E eu preciso parar tudo agora para confrontar você, torcedor que exige sempre o máximo do maior da América. Você aceitaria que o Flamengo pagasse cada centavo do que o West Ham pede, mesmo sendo valores recordes, para garantir que o Paquetá chegue agora e mude o patamar do time? Você acha que essa parceria entre Vini Júnior e a diretoria é o caminho para o Flamengo se tornar imbatível? O que você acha disso? Me fala aí nos comentários, porque o que está em jogo é o futuro da nossa hegemonia. O pote de ouro, a revelação bombástica sobre os valores finais e o contrato é o que separa o sonho da realidade oficial. O Flamengo e Paquetá já estão com tudo selado. São 4 anos de contrato alinhados e salários que condizem com sua supremacia técnica. A revelação final é o detalhe da engenharia financeira. Enquanto o West Ham exige 45 milhões de euros, o Flamengo esticou a corda até os 42 milhões, cerca de 264 milhões de reais. O desfecho oficial é de que as conversas entraram na fase de ajustes de bônus para cobrir essa diferença de 3 milhões de euros. A expectativa interna é de que, com a pressão feita pelo staff e pelo próprio Vini nos bastidores, o martelo seja batido ainda nesse primeiro semestre, concretizando a maior contratação da história do futebol sul-americano. Mas enquanto o Império se prepara para receber uma de suas joias mais preciosas, em um movimento monumental, a realidade imediata dentro de campo sofreu um golpe inadmissível.
Toda essa euforia com Paquetá e a genialidade de Vini na Europa contrasta com um sinal de alerta vermelho que acabou de acender no ninho do urubu, forçando uma reunião de emergência que destruiu o planejamento de Felipe Luiz e vai mudar tudo para o clássico de amanhã. A supremacia do Flamengo exige que cada passo seja dado com a precisão de quem domina o continente. Mas o que aconteceu nas últimas horas no ninho do urubu foi um verdadeiro terremoto administrativo. Segundo informações apuradas com precisão cirúrgica pela equipe do lance e confirmadas pelos bastidores do CT, o planejamento que parecia blindado para este início de 2026 acaba de ser implodido. O mistério sobre quem entraria em campo no Maracanã foi resolvido em uma reunião de emergência com portas fechadas. O sinal de alerta, que antes era apenas um ruído, tornou-se um grito ensurdecedor. O Flamengo não pode aceitar a lanterna do Campeonato Carioca e a situação de risco tornou-se inadmissível para a nossa grandeza. O pilar de veracidade que sustenta essa mudança drástica vem das decisões tomadas na cúpula máxima do clube. Nesta terça-feira, o ambiente no CT era de tensão absoluta. O que era para ser uma pré-temporada tranquila transformou-se em uma gestão de crise. A confissão de bastidor é que a pressão interna tornou-se insustentável após o Sub-20 somar apenas 1 ponto em 9 disputados. A decisão foi selada em um encontro que reuniu o técnico Felipe Luiz, o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, e o diretor executivo José Boto. Nas palavras da confirmação oficial do clube, foi definida a mudança no planejamento. O elenco profissional estará à disposição para enfrentar o Vasco. Essa aspas não é apenas uma informação técnica, é a confissão de que o projeto original, que previa os garotos jogando inclusive o clássico contra o Fluminense no próximo domingo, fracassou diante da urgência dos resultados. O impacto disso no Império é um movimento estratégico de alto risco. Ao antecipar o retorno das estrelas, o Flamengo admite que o planejamento científico foi atropelado pela necessidade política e esportiva de não passar o vexame de um possível quadrangular de rebaixamento. É uma faca de dois gumes. Por um lado, você blinda a imagem monumental da instituição ao colocar o time principal para resolver o problema. Por outro, você expõe jogadores que voltaram de férias há apenas 8 dias a um risco físico incrível. No vestiário, a liderança de Felipe Luiz será testada como nunca, pois ele terá que gerir um grupo que ainda não atingiu o ápice da forma, mas que entra em campo com a obrigação de amassar o rival para recuperar a dignidade na tabela. Na análise técnica e no scout, a mudança é grandiosa. Saímos de um time sub-20 em formação para uma equipe que ostenta o título de melhor da América. Felipe Luiz assume a beira do gramado pela primeira vez na temporada, trazendo consigo uma proposta de jogo muito mais agressiva e compacta. Comparando com o passado, onde já vimos o Flamengo perder títulos por falta de ritmo, o desafio tático agora é compensar a falta de fôlego com a inteligência de posicionamento. O scout dos profissionais indica uma superioridade técnica extraordinária em relação ao Vasco, mas a preocupação do departamento médico é o lastro físico. Jogar um clássico dessa intensidade no Maracanã com apenas uma semana de treinos é uma aposta implacável que pode cobrar seu preço em lesões musculares. Eu preciso parar tudo agora para confrontar você, torcedor que não suporta ver o Flamengo na lanterna nem em campeonato de paro ímpar. Você aceitaria que o Flamengo corresse o risco real de ser rebaixado no Carioca só para manter o planejamento físico da pré-temporada? Ou acredita que a camisa do Flamengo exige que os profissionais entrem em campo e resolvam essa situação vergonhosa agora mesmo? Você acha que essa mudança foi um ato de coragem ou um erro de planejamento da diretoria? O que você acha disso? Me fala sua opinião aí nos comentários porque o clima no ninho tá fervendo. O Pod de Ouro, a revelação bombástica sobre como será essa escalação que todos querem saber, reside no equilíbrio entre a medicina e o campo. A revelação final é que, embora o elenco profissional esteja à disposição, a lista de relacionados terá cortes pontuais baseados nos testes de CK e termografia realizados hoje. O desfecho oficial é que o Flamengo não levará todo mundo, mas levará força suficiente para que Felipe Luiz não dependa apenas da base. A decisão oficial é que o time terá uma espinha dorsal experiente para garantir os 3 pontos e afastar o fantasma do quadrangular da morte. O valor desse movimento é a sobrevivência imediata em troca de um risco físico calculado que será monitorado minuto a minuto no Maracanã. Mas enquanto o Império se mobiliza para salvar o semestre doméstico com o retorno dos seus ídolos monumentais, uma falha burocrática bizarra nos bastidores gerou um prejuízo técnico vergonhoso. Justo agora, quando Felipe Luiz precisa de todas as peças para reconstruir a confiança, um novo reforço rubro-negro não fez sua estreia no Clássico dos Milhões, deixando um mistério no ar sobre quem herdará a responsabilidade sobre as traves. E se você acha que a mudança de planejamento e a convocação dos profissionais já eram o ápice da tensão
atenção para este clássico, o que está por trás deste próximo movimento administrativo é um divisor de águas que beira o inacreditável para um clube da nossa envergadura. Enquanto a nação esperava ver as caras novas em campo para iniciar uma nova era de predomínio, uma falha de percurso burocrático acaba de gerar um cenário vergonhoso nos bastidores. Segundo informações apuradas com precisão cirúrgica e confirmadas pelo boletim informativo de registro, o Flamengo sofreu um revés que ninguém poderia prever. O novo paredão rubro-negro, o goleiro Andrew, está oficialmente fora do Clássico dos Milhões. O mistério sobre a sua escalação foi resolvido da pior forma possível, expondo uma fragilidade logística que é inadmissível para o melhor da América. O pilar de veracidade que sustenta essa frustração reside nos prazos fatais da Ferj. O Flamengo travou uma corrida contra o tempo para regularizar o reforço vindo do Gil Vicente, mas o destino, ou a falta de agilidade estratégica, jogou contra. Nas palavras dos relatórios internos e do regulamento da competição, o atraso na documentação inviabilizou a inscrição dentro do prazo exigido, pois a federação estava fechada devido ao feriado no Rio de Janeiro. É um fato seco e cortante. Mesmo que Andrew tenha aparecido no bid da CBF nesta tarde de terça-feira, o regulamento do Carioca exige que o nome esteja no Bira até o penúltimo dia útil antes da rodada. Como a papelada só chegou hoje, em pleno feriado de São Sebastião, o sistema da Ferj tornou-se uma barreira intransponível. É uma falha estratégica que deixa um gosto amargo, pois o goleiro era uma das peças fundamentais para dar segurança a esse time alternativo que Filipe Luís está montando às pressas. O impacto disso no Império é imediato e gera um ruído desnecessário em um momento de pressão. Deixar um reforço de peso fora de um clássico por causa de um feriado local é algo que não condiz com um planejamento grandioso. No vestiário, a ausência de Andrew força a manutenção de Rossi ou a utilização do jovem Diogo Alves, aumentando a carga de responsabilidade sobre quem já está desgastado. A imagem que fica para o mercado internacional, onde José Boto e Filipe Luís buscaram um atleta em Portugal, é de um amadorismo burocrático que fere a nossa hegemonia. Comparando com momentos históricos onde perdemos jogadores por detalhes contratuais, essa falha com Andrew entra para a lista de erros que não podem se repetir no maior do mundo. Na análise técnica e no scout, a ausência de Andrew é uma perda monumental de oportunidade. O goleiro não atua desde o dia 2 de janeiro, quando enfrentou o Sport, e o clássico seria o cenário perfeito para ele adquirir ritmo e entrosamento com a linha defensiva profissional que está retornando. O Andrew traz um estilo de jogo moderno, com excelente saída de bola e reflexos apurados, características que Filipe Luís valoriza para manter o Flamengo como um time avassalador desde a meta. Sem ele, o scout defensivo para quarta-feira perde o elemento surpresa e volta a depender de peças que o rival já conhece profundamente. É um atraso técnico que nos obriga a ser ainda mais perfeitos nas outras linhas para compensar essa lacuna inesperada. A revelação final, o pote de ouro que todos os torcedores queriam entender sobre o futuro do jogador, acaba de ser confirmada. A revelação bombástica é que, apesar do azar no clássico, o Flamengo conseguiu acelerar os processos finais e a decisão oficial é que o Andrew estará 100% apto para o clássico contra o Fluminense no próximo domingo. O valor dessa notícia é que o gelo no sangue da diretoria funcionou para garantir que ele não perca mais do que uma rodada. O desfecho oficial é que ele já é jogador do Flamengo no papel federal e, se o nome for publicado no Bira até quinta-feira, a estreia monumental acontecerá diante do tricolor. O prejuízo fica restrito ao duelo contra o Vasco, onde teremos que provar a nossa supremacia com o que temos à disposição no Ninho. Muitos me perguntaram, e a verdade é uma só. Sobre o retorno antecipado dos profissionais e a fala do Vini Júnior cravando o Paquetá, a resposta analítica e decisiva é que o Flamengo cansou de brincar com sorte no Carioca e decidiu usar sua força extraordinária para esmagar qualquer chance de crise. A venda do Paquetá, impulsionada pelo staff do Vini, é o movimento que vai consolidar o Flamengo como uma seleção mundial em plena América do Sul. Não há plano B quando se tem a oportunidade de ter os melhores do mundo vestindo o manto. Em resumo, hoje nós vimos o Vini Júnior quebrar a internet ao confirmar que pergunta todo dia sobre o acerto do Paquetá. Analisamos a queda do planejamento inicial de Filipe Luís, que agora assume o time profissional contra o Vasco para sair da lanterna, e lamentamos o erro burocrático que barrou a estreia do goleiro Andrew no clássico. O Flamengo está em ebulição e a quarta-feira será o dia do juízo final para essa nova estratégia.
Segura aí, 5 segundos importantes. Chega de mentiras no seu feed. Eu trago a verdade nua e crua, porque o maior da América exige respeito. Se inscreve agora para não ser enganado por aí. Você está com a verdade ou com a mentira?